pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego Calume e hoje estarei apresentando uma aula sobre dispositivos de expansão. Um dispositivo de expansão em um ciclo frigorífico tem por finalidade gerar uma perda de carga controlada entre a linha de alta e a linha de baixa pressão do sistema. Ou seja, esse dispositivo recebe líquido subresfriado em alta pressão e temperatura, expande esse líquido até que ele caia para um nível de pressão baixa e, consequentemente, sua temperatura também vai ser baixa. Então, esse dispositivo ele descarrega o fluido já com uma mistura, predominantemente líquido, né? Então, ele tem uma parcela de vapor misturado, mas é uma parcela ainda muito pequena. E esse líquido, então, é direcionado para o evaporador do sistema. Em um ciclo ideal, um ciclo perfeito, né? A entrada do fluido no dispositivo de expansão seria indicado por esse ponto 3 no diagrama de Mollier, no diagrama pH. E a expansão é realizada até esse ponto 4. Ou seja, a gente tem um fluido saindo de uma alta pressão e alta temperatura no estado de líquido, saturado, e ele cai a pressão até ele chegar no ponto de mistura líquido mais vapor em uma pressão baixa. Porém, aqui, como esse ponto ainda está muito próximo do lado esquerdo da curva de saturação, ele ainda tem uma parcela muito grande de líquido em sua composição. Em um ciclo ideal, a grande diferença está aqui entre o ponto 3' e o ponto 3. Ou seja, na saída do condensador você ainda subresfria um pouco mais esse líquido, né? Evitando que a válvula receba somente o líquido saturado, e sim um líquido subresfriado. Por que isso? Qualquer variação do sistema pode fazer com que esse ponto de admissão do dispositivo de expansão oscile ou para dentro ou para fora da sua curva de saturação. Se esse ponto vier para dentro da curva de saturação, significa que você estará admitindo alguma parcela de vapor na válvula de expansão. Isso pode gerar algum problema, algum dano e também um efeito chamado flash gas, né? Então, para evitar esse tipo de problema, você subresfria um pouco mais esse líquido, né, para que qualquer oscilação do sistema ainda mantenha o fluido no estado líquido na entrada da válvula de expansão. E ela descarrega a pressão baixa também, consequentemente, quando há esse subresfriamento, há uma redução do título da mistura aqui, ou seja, você tem menos vapor na mistura quando você descarrega a válvula, né, para o evaporador. Porém, a pressão e a temperatura continuam sendo as mesmas. Um dispositivo de expansão utilizado em aplicações mais leves é o tubo capilar. É apenas um tubo comprido de diâmetro muito estreito, diâmetro muito pequeno. Qual que é a ideia? Como é que ele funciona, né? Você tem um fluxo de líquido entrando nele e, de repente, com essa queda de diâmetro, você tem mais dificuldade para passar esse líquido através dele, né? Então, ele acaba gerando uma restrição na passagem do tubo, uma resistência nesse fluxo de líquido. Então, quanto menor o diâmetro e maior o comprimento desse tubo, maior vai ser essa perda de carga, maior vai ser essa queda de pressão. Então, ele é dimensionado de acordo justamente com o seu comprimento e diâmetro para cada aplicação. Um tubo capilar com uma restrição muito grande, ou seja, gerando uma perda de carga muito intensa no sistema, pode acabar restringindo a entrada do fluido refrigerante no evaporador, né? Você acaba tendo um evaporador com uma pouca carga de refrigerante. Consequentemente, o compressor também vai receber uma carga muito pequena de refrigerante. Então, isso pode acabar gerando algum problema no funcionamento dos dois. Então, o tubo capilar ele deve ser muito bem dimensionado para cada aplicação. Um dispositivo de expansão usado em larga escala, né, na refrigeração comercial principalmente, é a válvula de expansão termostática. Se a gente analisar aqui, temos um desenho de uma válvula em corte. Como é que a gente pode analisar? A gente tem um corpo da válvula, abaixo dela um parafuso de ajuste conectado a uma mola, e essa mola controla justamente o movimento dessa agulha, né? E a agulha está conectada a um diafragma. Do outro lado desse diafragma temos um tubo capilar conectado a um bulbo, né? Então, dentro desse bulbo você tem um fluido refrigerante, que deve ser o mesmo fluido utilizado no seu sistema. Então, se você tem um sistema com R404, você tem que ter uma válvula para R404, justamente porque o gás dentro desse bulbo vai ser o mesmo utilizado no sistema. Então, a entrada da válvula, ele recebe o líquido em alta pressão, líquido subresfriado,
quando o líquido passa pela agulha, né, passa por essa restrição aqui na agulha, ele sofre a expansão, então ele é descarregado para o evaporador com uma mistura líquido mais vapor em baixa pressão. Vale lembrar que aqui é predominantemente líquido o estado, né, tem um título muito baixo. Então ele percorre a serpentina do evaporador, onde ele recebe calor. Então esse fluido que é predominantemente líquido, quando recebe calor, ele acaba evaporando, né? Então ele entra predominantemente líquido e evapora até sair do evaporador, terminando a evaporação no final da sua serpentina, e o calor excedente que ele ainda recebe serve para superaquecer esse fluido. Então ele é descarregado do evaporador já no estado superaquecido, vapor superaquecido. Porém a pressão nesse ponto tende a ser igual a essa, eliminando qualquer perda de carga de sistema, claro. Então esse bulbo fica em contato diretamente com a descarga do evaporador. Por que isso? Na verdade esse bulbo, além de ficar em contato direto com o tubo de descarga, ele deve ser coberto com isolante térmico, justamente para que ele capte essas variações de temperatura na descarga do evaporador. Então se o superaquecimento aumenta, o bulbo tende a aquecer. Se o superaquecimento diminui, o bulbo tende a resfriar. Vamos entender o que acontece quando o tubo aquece ou resfria. Quando o seu sistema tem um acréscimo de carga térmica, né? Por exemplo, quando a porta da câmara é aberta e entra ar quente, ou quando a câmara é abastecida com produtos novos que ainda estão a uma temperatura um pouco alta, você acaba elevando a carga térmica dentro da câmara, ou seja, a carga de calor que vai ter que ser absorvido pelo evaporador. O que acontece com o fluido no evaporador quando recebe esse excesso de calor, né? Ele está no estado líquido, predominantemente no estado líquido, né? Ele está numa mistura saturada, mas uma parcela muito maior de líquido, e está recebendo esse calor e ele evapora enquanto percorre a serpentina. Quando você adiciona uma carga muito grande de calor, esse líquido tende a evaporar mais rápido. Ou seja, se ele tem um percurso de serpentina a percorrer e gerar a sua evaporação dentro desse percurso, agora ele vai terminar a sua evaporação num percurso menor. Então ainda vai sobrar um percurso de serpentina em que ele só vai estar recebendo calor extra para superaquecer. Ele vai terminar a evaporação mais cedo e só vai superaquecer em excesso. Ou seja, ele já não vai mais sair do evaporador naquela temperatura estipulada, ele vai estar a uma temperatura um pouco mais alta. Quando ele é descarregado numa temperatura mais alta, esse bulbo que está em contato com a descarga do evaporador acaba recebendo um calor excessivo desse fluido, né? Se o fluido está em contato com ele aquece, esse bulbo tende a aquecer também. E o gás que está compreendido dentro desse tubo, ele está restrito somente ao tubo capilar e ao diafragma. Então quando um gás é aquecido, ele tende a dilatar, certo? Então quando ele dilata, ele empurra o diafragma para baixo, que é a única parte móvel desse sisteminha onde esse gás está restrito. Quando o diafragma é empurrado para baixo, essa agulha também é empurrada para baixo contra essa mola, e a passagem do fluido aqui acaba ficando um pouco mais aberta. Você alivia um pouco essa restrição, né? Então quando você tem um alívio de restrição, aquela diferença entre a pressão alta e a pressão baixa acaba diminuindo, né? A pressão de baixa tende a subir um pouco. Você aumenta a pressão de evaporação. É um aumento sutil, mas ainda assim você tem um aumento, né? A consequência disso a gente vai visualizar agora no diagrama de Mollier. Bom, como podemos ver no diagrama de Mollier, quando que essa válvula é aberta, né? O que acontece para o bulbo ativar essa abertura da válvula? É basicamente quando você tem um aumento no superaquecimento. Então, quando você aumenta o superaquecimento, você acaba botando em risco o compressor. O compressor vai estar recebendo um fluido numa temperatura mais alta do que o planejado. Valores muito altos podem danificar o seu funcionamento, podem queimar o óleo, enfim. O objetivo da válvula aqui, do bulbo da válvula, é justamente restringir esse excesso de superaquecimento no sistema, certo? Então, quando ele recebe esse excesso de superaquecimento, ele abre um pouco a válvula e, consequentemente, a pressão de evaporação ela sobe um pouco. Quando a pressão de evaporação sobe um pouco, a diferença de temperatura
entre a câmara e a evaporação diminuem, né? Ou seja, o próprio ΔT de evaporação diminui, como vocês podem ver no gráfico. O que acontece quando um evaporador tem uma redução de ΔT? Ele perde capacidade, ou seja, vai ser mais difícil concluir a evaporação dele. Então o líquido vai ter que percorrer um percurso maior da serpentina para concluir sua evaporação, e vai acabar sobrando um trecho pequeno de serpentina para superaquecer. Então é justamente esse o efeito principal que o bulbo faz quando ele abre a válvula, né? Você faz o evaporador perder um pouco de capacidade e, consequentemente, o subresfriamento reduz um pouco e volta para um valor mais seguro para o compressor. Porém, um sistema de refrigeração é muito sensível a qualquer variação. Então, uma simples variação na válvula de expansão acaba afetando não apenas o superaquecimento, mas também vai trazer alguma consequência para o compressor e para o condensador, né? Então, o primeiro efeito que a gente visualizou foi direto no superaquecimento, né? Mas o que mais vai acontecer no resto do sistema? Como o evaporador agora vai trabalhar numa pressão um pouco mais alta, esse fluido que ele recebe vai estar um pouco mais comprimido, ou seja, ele vai estar descarregando um fluido um pouco mais denso para o compressor. Então, o compressor, quando ele recebe um fluido que já está mais denso, é mais difícil comprimi-lo, né? Então, ele acaba perdendo também um pouco da sua capacidade de compressão, ele perde um pouco sua capacidade. A consequência é que a pressão de alta acaba caindo um pouco também. E se a gente analisar o condensador, quando você tem essa queda de pressão de alta, a sua temperatura de condensação também cai um pouco. E acaba reduzindo um pouco esse ΔT de condensação, ou seja, a diferença de temperatura do ambiente para a temperatura de condensação acaba diminuindo. E da mesma maneira que acontece com o evaporador, quando um condensador perde ΔT, né, tem um ΔT reduzido, ele acaba perdendo capacidade. E quando um condensador perde capacidade, ele tem mais difícil de condensar aquele vapor que ele recebe, ou seja, o vapor vai precisar percorrer um espaço maior de serpentina para conseguir condensar por completo, para depois subresfriar. Então, uma das consequências também é uma redução do subresfriamento do sistema, né? Ou seja, quando você abre a válvula, a tendência é ter uma queda no superaquecimento e uma queda no subresfriamento. E na situação contrária, né? Quando você tem uma câmara que já está há muito tempo fechada, né? Então, períodos noturnos, né, que a temperatura da câmara já está mais estável, o que vai acontecer com o superaquecimento, né? O sistema, a diferença de temperatura da câmara para a evaporação acaba ficando muito próxima, né? Ele já está quase em equilíbrio térmico, já está muito estável. Então o evaporador acaba tendo um pouco mais de dificuldade de evaporar. A carga de calor que o evaporador recebe é pequena, né? Então o que acontece no sistema, né? O fluido que está saindo do evaporador, ele está demorando mais para evaporar, ou seja, sobra um trecho muito pequeno de serpentina para ele superaquecer. Então é uma situação em que o superaquecimento está baixo. Quando você tem essa redução, uma redução muito drástica do superaquecimento, você corre o risco de jogar líquido no compressor e ter o efeito golpe de líquido, né? Então, se o fluido refrigerante entra no compressor ainda dentro da curva de saturação, você tem esse problema. Então, para evitar esse problema, o bulbo da válvula de expansão gera um fechamento na válvula justamente para proteger o compressor, para aumentar um pouco o seu superaquecimento. Como que funciona na prática, né? Quando o superaquecimento diminui, o bulbo que está em contato com esse fluido, ele acaba medindo uma temperatura mais baixa, né? Então o gás dele, quando é resfriado por essa temperatura baixa, ele contrai. Essa contração vai fazer com que o diafragma agora puxe a agulha para cima, né? E quando ela é puxada para cima, a restrição na passagem da válvula acaba sendo mais comprimida. Então fica mais difícil passar o fluido, né? Então a diferença de pressão gerada aqui acaba sendo maior. A consequência disso é uma queda na pressão de evaporação e, consequentemente, uma queda na temperatura de evaporação também. Então, quando que a válvula é fechada, né? Quando você tem uma queda do superaquecimento do sistema, né? O superaquecimento diminui, o bulbo esfria e fecha um pouco a válvula.
Quando você tem esse fechamento, a pressão de evaporação cai. E a consequência é que o ΔT de evaporação aumenta, né? Ou seja, você aumenta a distância entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação. Ou seja, quando você tem uma redução do superaquecimento, né, de modo que existe um risco da descarga do evaporador ainda carregar uma parcela de líquido para o compressor, né, o bulbo tende a fechar essa válvula, né? Ou seja, ele resfria, empurra o diafragma para cima e fecha um pouco essa passagem. Quando ele fecha essa passagem, a pressão de evaporação cai. Consequentemente, a temperatura de evaporação também vai cair e vai ampliar o valor do ΔT de evaporação, né? Essa diferença de temperatura entre a câmara e o evaporador aumenta. Quando você tem uma diferença muito grande de temperatura, fica mais fácil trocar calor. Então, o evaporador acaba ganhando capacidade. Se ele ganha capacidade, fica mais fácil evaporar. Então ele acaba evaporando mais rápido e sobra um percurso maior da serpentina para ele superaquecer. Com esse superaquecimento aumenta, ele volta a proteger o compressor, né? Ele tem esse aumento de superaquecimento até um valor mais estável do sistema. Da mesma maneira, isso também vai afetar os outros componentes do sistema. Vamos entender como que esse fechamento de válvula influencia também no compressor e no condensador. Quando você tem uma queda de pressão de evaporação, ou seja, o evaporador agora está despejando um fluido com uma pressão mais baixa, né? Ou seja, um fluido a pressão mais baixa tende a ser menos denso. Então, quando o compressor recebe um fluido menos denso, fica mais fácil de comprimi-lo. Ou seja, o compressor ganha capacidade. Ele acaba descarregando esse fluido numa pressão mais alta do que estava previsto no projeto. Consequentemente, a pressão de condensação e a temperatura de condensação aumentam. Com esse aumento na temperatura de condensação, aumenta também o próprio ΔT de condensação e faz com que o condensador ganhe capacidade, de uma maneira muito similar ao do evaporador. Se ele ganha capacidade, fica muito mais fácil condensar o vapor que ele recebe. Então, ele consegue condensar num percurso serpentina e ainda sobra um percurso relativamente longo para ele subresfriar esse líquido condensado. Então, uma última consequência no fechamento da válvula seria também um aumento no subresfriamento do sistema. Ou seja, quando a válvula é fechada, você aumenta o superaquecimento e aumenta também o subresfriamento. Vale ressaltar que nos dois exemplos, esses diagramas utilizados estão apenas de uma maneira ilustrativa, tá? Os valores indicados aqui no diagrama são bastante exagerados, é apenas para ilustrar este conceito. Para garantir o correto funcionamento de uma válvula de expansão termostática, o bulbo deve estar posicionado da maneira mais adequada possível, né? Conforme dito nas aulas 9 e 10 aqui do Resfriando, o compressor ele acaba jogando parte do óleo que faz sua lubrificação por todo o sistema, né? Então ele despeja óleo por todo o sistema frigorífico. Toda tubulação acaba tendo um filme de óleo no seu interior. E o mesmo acontece na descarga do evaporador, que é justamente onde o bulbo deve ser fixado. Se a gente posiciona o bulbo em uma linha vertical de tubulação, a tendência é que você tenha uma camada de óleo bastante uniforme nesse tubo. Esse óleo acaba funcionando como um isolante térmico entre o fluido no interior do tubo e o bulbo, dificultando um pouco essa leitura do superaquecimento, aumentando ou diminuindo. Então, o ideal seria posicionar o bulbo na horizontal, justamente porque a tendência é que o óleo fique na parte baixa do tubo. É importante também, além de posicionar o bulbo numa seção horizontal da descarga do evaporador, que esse bulbo esteja na parte superior desse tubo. Por que isso? O óleo tende a ficar no fundo dessa tubulação. Então, quando você posiciona o bulbo na parte acima dela, você acaba evitando esse contato com o óleo. Então, você consegue ter uma leitura muito mais precisa, digamos assim, das variações de temperatura do fluido que está acima desse óleo. Uma válvula de expansão eletrônica tem um funcionamento muito similar ao de uma válvula termostática. A única diferença está nesse controle de abertura e fechamento.
A válvula termostática utiliza um bulbo que precisa de um tempo em contato com esse fluido para aquecer ou resfriar. Esse tempo acaba sendo um pouco demorado, dependendo das variações de superaquecimento do sistema, né? Se o superaquecimento aumenta ou diminui muito pouco, apenas meio grau ou 1 grau, o bulbo leva um tempo para sentir essa diferença, né? Ele precisa aquecer todo o gás no seu interior para conseguir dilatar ou contrair e fazer esse ajuste da válvula. A válvula eletrônica já é controlada por um sensor de temperatura, então ela consegue ter uma medida muito mais precisa e dá uma resposta muito mais rápida para o sistema, né? E a sua abertura passa a ser controlada por um motor de passo. Então, além de você ter muito mais precisão na abertura e fechamento da válvula, né, a leitura dessas variações de temperatura é muito mais rápida. Bom, pessoal, essa foi a aula 13 sobre dispositivos de expansão. Espero que tenham gostado e caso queiram assistir outras aulas, acessem o Resfriando ou clique aqui para assistir a aula 12 sobre condensadores, a aula 11 sobre evaporadores e a aula 10 sobre compressores. Obrigado e até a próxima!